Você já ouviu falar de navios fantasma? Aquelas histórias de terror sobre embarcações que vagam pelos oceanos, sem tripulação, amaldiçoadas para sempre? Mas e se eu te dissesse que o navio fantasma mais famoso de todos não é uma lenda? Ele existiu de verdade. E o seu mistério é mais assustador do que qualquer conto de ficção. Prepare-se para conhecer a história do Mary Celeste, o navio que foi encontrado à deriva no Oceano Atlântico. Em perfeito estado, mas completamente vazio. O que aconteceu com a sua tripulação é um dos maiores enigmas da história marítima. E até hoje, ninguém tem uma resposta definitiva. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos mergulhar fundo em um mistério que desafia a lógica há mais de 150 anos. Antes de começarmos essa jornada, já sabe, né? Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas investigações sobre os mistérios mais fascinantes do mundo. O seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo conteúdo como este. Tudo começa em novembro de 1872. O Mary Celeste, um navio mercante robusto, zarpa do porto de Nova York com destino a Gênova, na Itália. A bordo, o capitão Benjamin Briggs, um homem experiente e respeitado, sua esposa Sarah, a filha de 2 anos, Sofia, e uma tripulação de 7 marinheiros competentes. A carga era valiosa. 1.701 barris de álcool industrial. Era para ser uma viagem de rotina. Mais uma travessia transatlântica como tantas outras. Mas algo deu terrivelmente errado. Cerca de um mês depois, no dia 4 de dezembro, a tripulação de outro navio, o Dei Gratia, avistou o Mary Celeste à deriva, a centenas de quilômetros da costa dos Açores. O capitão do Dei Gratia, David Morehouse, conhecia o capitão Briggs e achou estranho ver o navio navegando de forma errática. As velas estavam parcialmente içadas e rasgadas, e não havia ninguém visível no convés. Preocupado, ele enviou uma equipe para investigar. O que eles encontraram a bordo do Mary Celeste parecia uma cena saída de um pesadelo. O navio estava encharcado, com mais de 1 metro de água no porão, mas ainda assim, totalmente navegável. Não havia sinais de luta, de violência ou de qualquer tipo de confronto. Os pertences pessoais da tripulação estavam intactos nos seus alojamentos. Roupas, cachimbos, dinheiro, tudo estava lá na cabine do capitão. A máquina de costura da sua esposa ainda tinha um trabalho inacabado. No chão, brinquedos da pequena Sofia estavam espalhados. Era como se todos tivessem simplesmente evaporado. O detalhe mais arrepiante estava na cozinha e no refeitório. A comida estava preparada. O jantar estava servido na mesa, como se a tripulação estivesse prestes a se sentar para comer. O último registro no diário de bordo era de 10 dias antes, em 25 de novembro. A entrada não mencionava nada de anormal, descrevendo um dia tranquilo de navegação. Depois disso, silêncio total. 10 dias de história apagados. O que poderia ter feito 10 pessoas experientes abandonarem um navio perfeitamente seguro em mar aberto? Um dos botes salva-vidas havia sumido, o que sugere que eles abandonaram o navio de propósito. Mas por quê? As teorias começaram a surgir quase que imediatamente. A primeira e mais óbvia foi pirataria. Mas essa hipótese foi rapidamente descartada. Não havia sinais de batalha e, mais importante, a carga valiosa e os pertences dos tripulantes estavam todos lá. Piratas não deixariam para trás um tesouro como aquele. Outra teoria popular foi a de um motim. Será que a tripulação se rebelou contra o capitão Briggs? Improvável. Briggs era conhecido por ser um capitão justo, e a tripulação era experiente. Além disso, o motim teria deixado vestígios de violência, o que não foi o caso. Vamos então para as explicações mais científicas. E aqui a história fica ainda mais intrigante. A carga do Mary Celeste era álcool industrial. Alguns dos barris foram encontrados abertos. Uma teoria sugere que vapores de álcool podem ter vazado dos barris, criando uma nuvem inflamável dentro do porão. Com medo de uma explosão iminente, o capitão Briggs
pode ter ordenado uma evacuação temporária. A ideia seria colocar todos no bote salva-vidas e amarelou ao navio com uma corda longa, esperando o perigo passar. Mas talvez a corda tenha se rompido, deixando o pequeno bote à deriva no imenso oceano, enquanto o navio fantasma continuava sua jornada solitária. Isso explicaria a ausência de pessoas e o bote faltando. Mas é apenas uma teoria. Não há provas de que houve vazamento ou medo de explosão. Outra possibilidade é um fenômeno natural raro. Talvez o navio tenha sido atingido por uma tromba d'água ou um pequeno terremoto submarino que causou pânico. A água no porão poderia ter levado o capitão a acreditar que o navio estava afundando mais rápido do que realmente estava. Em um momento de desespero, ele pode ter ordenado o abandono do navio, apenas para perceber tarde demais que o Mary Celeste sobreviveria. E claro, não podemos ignorar as teorias mais fantásticas. Há quem acredite em monstros marinhos, como uma lula gigante que teria arrastado a tripulação para o fundo do mar. Outros falam em abdução alienígena, sugerindo que um UVNE pairou sobre o navio e levou todos a bordo. Embora emocionantes, essas explicações carecem de qualquer tipo de evidência. O fato é que o Mary Celeste foi levado para Gibraltar, onde uma investigação oficial foi conduzida. Os investigadores ficaram perplexos. Eles examinaram cada centímetro do navio e não encontraram nada. Nenhuma mancha de sangue, nenhuma arma escondida, nenhuma pista conclusiva. O procurador-geral chegou a suspeitar de crime. Talvez um plano entre os capitães do Mary Celeste e do De Gratia para fraudar o seguro. Mas essa acusação nunca foi provada e manchou a reputação de homens inocentes. O destino do navio em si também é melancólico. Após o incidente, o Mary Celeste foi considerado um navio amaldiçoado. Ele mudou de dono várias vezes, mas sua reputação o perseguia. Nenhum marinheiro queria trabalhar nele. Finalmente, em 1885, seu último proprietário o encheu de carga barata, fez um seguro alto e o encalhou propositalmente em um recife no Haiti, na esperança de receber o dinheiro do seguro. Mas a fraude foi descoberta, e o navio foi deixado para apodrecer nas águas do Caribe. Um fim triste para uma embarcação que se tornou uma lenda. Mas a pergunta principal permanece: o que aconteceu com o Capitão Briggs, sua família e a tripulação? Eles nunca foram encontrados. Seus corpos nunca apareceram. Eles desapareceram da face da terra, deixando para trás apenas um navio vazio e um mistério que perdura. O Mary Celeste nos lembra que, mesmo na nossa era de tecnologia e conhecimento, o oceano ainda guarda segredos profundos e assustadores. A história deles é um testemunho do poder e do mistério do mar. Um lembrete de que nem tudo pode ser explicado. A imagem daquele jantar servido, esperando por pessoas que nunca mais voltariam, é algo que assombra a imaginação de todos que ouvem essa história. E você? Qual a sua teoria? Vazamento de álcool, pânico repentino, algo mais sobrenatural? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Vamos debater juntos esse mistério incrível. Obrigado por assistirem até aqui. Se você gostou de desvendar esse enigma conosco, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos que amam um bom mistério e se inscrever no canal. A sua participação é o que nos move. A gente se vê no próximo vídeo, com mais uma história intrigante do nosso mundo. Até lá!